Os responsáveis por proteger a Terra quando as coisas ficam feias são os heróis classe S, mas no final das contas, quem realmente acaba fazendo isso é o Saitama. Um grande exemplo disso é a invasão do Boros, onde a maioria dos heróis classe S meteu o pé e quem no final das contas salvou todo mundo foi o Careca. Mas e se dessa vez ele não estivesse lá e os heróis classe S fossem forçados a parar o Boros? Será que eles dariam conta do recado? Começando com os heróis classe S, logo de cara todos aqueles que não se escala solidamente a monstro de nível dragão vão ser eliminados, sendo eles Genos, Tank Top Master, Puri Puri Prisoner, Metal Knight, Drive Knight, Watchdog Man, King e Metal Bat. E só lembrando que eu vou levar em consideração o nível de poder dos heróis até o fim da primeira temporada, só abrindo exceção para aqueles que ainda não haviam mostrado seu real nível de poder. Agora aqueles que ficaram mais fortes e depois sofreram alteração na força, como o caso do Metal Bat, isso não vai ser levado em consideração. Ladrões de matéria escura. Começando de baixo, aquele exército de figurante do Boros vai ser eliminado, assim como os heróis mais fracos da classe S, pelo mesmo motivo. Eles são tão fracos que, estando ou não no combate, o resultado ainda vai ser o mesmo. Então os melhores lutadores do time do Boros são Gloribas, Melzagard, Ganliushi e o próprio Boros. Gloribas, pra você que não se lembra, esse é o monstro que foi derrotado pelo Saitama na invasão à nave do Boros. A gente não sabe muito sobre ele, mas com o pouco que a gente tem, sabemos que seu nível de combate era superior a todos da nave, com exceção do Boros. E isso fica óbvio quando o Geiryu Ganshi diz que o nosso melhor guerreiro foi derrotado e o Boros não acredita nisso. E o databook do Gloribas o classifica como um monstro de calamidade nível dragão. Melzagard. Aqui as coisas já começam a ficar um pouco mais interessante, pois esse monstro entrou em combate direto com vários heróis da classe S. E como Gloribas é o melhor guerreiro deles, usando como base o próprio Melzagard, a gente já percebe que o Gloribas não era isso tudo, pois apesar do Melzagard estar em desvantagem numérica, todas as vezes que ele saiu no individual, ele também não se performou muito bem. E mesmo quando ele conseguia acertar os seus golpes, ele nem sequer conseguiu ferir o Banger. E apesar do Melzagard ser classificado como um monstro de nível dragão, assim como o Gloribas, pra mim os dois são dragão de nível baixo e qualquer um dos heróis classe S que sobrou na retirada consegue vencer eles no mano a mano. Ganliu Ganshi, outro monstro que também foi derrotado pelo Saitama na invasão à nave do Boros, só que a diferença é que esse aqui não tem literalmente nada, e como a única coisa que a gente sabe dele é que seu nível de calamidade também é dragão, então assim como os demais ele também vai ser classificado como dragão de nível baixo. Lord Boros. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, pois Boros, por ser o líder, obviamente é o mais forte, tanto que dentre os outros guerreiros, ele foi o único que lutou contra o Saitama e ainda saiu vivo para contar história. Depois disso, o pau quebra pra lá, quebra pra cá, até que o Boros libera sua forma mais forte e simplesmente chuta o Saitama pra lua. Até aqui a gente teve uma boa ideia do quão forte pode ser a ameaça alienígena, mas será que a vantagem numérica vai ser o suficiente para derrotar eles, ou o Boros na sua forma final vai passar o Serol em todo mundo? Bom, se você acredita nisso, você está completamente errado, pois os heróis classe S juntos iria jambrolhar o Boros junto de seus assistentes na porrada, pois apesar do Boros ser muito forte, muita gente até hoje achar que ele é o primeiro monstro nível Deus a aparecer na obra, no final das contas isso é só teoria, pois na realidade o Boros é apenas um monstro de calamidade dragão, estando praticamente na mesma linha de seu subordinado, só que uma prateleira acima. E como do outro lado só sobrou heróis da classe S que luta solidamente contra monstro de calamidade dragão, então as coisas já começam a ficar um pouco mais claras, pois o Silverfang, por exemplo, consegue se engajar em um combate direto contra o Garou monstrificado no estágio 1. E só pra lembrar que mesmo antes disso, o Silverfang já deitava o Furry feio na porrada,
cujo mesmo também era um monstro de calamidade dragão. O Flash Flash estava dançando forró com 2 monstros de calamidade dragão ao mesmo tempo, e sem usar tudo de si, e no nível máximo ele consegue lutar contra 2 monstros de nível dragão ao mesmo tempo. O Garou monstrificado no estágio 2 e o platinado, isso estando nerfado sem o seu maior poder de ataque. E se você acha que 2 monstros de nível dragão é muita coisa, então se prepara, porque a Tatsumaki vai muito além. Ela bateu na Gyoro, depois bateu na Psychos e depois novamente bateu na Psycho junto do Rei Orochi mais o poder do God. E tudo isso em sequência, estando limitando o seu poder total. Ou seja, em 100% sem gastar forças com outros oponentes, a força da Tatsumaki pode ir muito além do que foi mostrado. Enquanto isso, os heróis mais fracos da classe S, como o Atomic Samurai, Dark Shine e o Menino Imperador, podem facilmente lidar com os melhores guerreiros do Boros. O Dark Shine, por exemplo, não via problema em tirar um x1 mano a mano contra o Asura Kabuto, que certamente era um monstro de nível dragão mais forte que o Melzagard, já que o Melzagard sofria danos pro Puri Prisoner, o herói da classe S mais fraco. Então é bem provável que com um soco sério, o Dark Shine simplesmente explodisse o Melzagard como ele já fez antes, enquanto o Atomic Samurai, que também já batia no Melzagard e em executivo de nível dragão, facilmente iria fatiar o Gloribas em 1000 pedaços. Já o Genryu Ganshi poderia sim dar trabalho pro Menino Imperador, mas com a chegada dos outros, o destino dele não seria tão diferente quanto de seus parceiros. Mas e o Lord Boros? Como ele seria derrotado? A gente sabe que até agora são 6 contra 1. O Flash Flash pode acompanhar o Boros em um combate, e como nesse cenário ele estaria com sua espada, o que aumentaria o seu poder de ataque, então pelo menos aqui o Boros já não conseguiria abusar tanto da sua velocidade, que sinceramente nem é tão absurda quanto a do Flash. Quanto na sua força, nós também temos o Silver Fang junto do Flash Flash, onde o Silver Fang com suas artes marciais pode repelir grande parte dos ataques físicos do Boros, e o Flash pode se opor fisicamente com suas artes de combate. E só lembrando que o Silver Fang também é extremamente rápido, já que ele foi capaz de lutar contra o Garou monstrificado no estágio 1 e o Flash no estágio 2. Já a Criança Imperador, com sua alta inteligência, poderia ajudar a traçar planos de batalha contra o Boros, enquanto o Atomic Samurai poderia tentar fatiar ele com suas lâminas. Quanto ao Dark Shine, ele seria como um tanque de guerra, estando ali apenas para complementar com sua força e resistência, o que sinceramente não seria tão eficiente, já que ele não tem feitos altos de velocidade e sua resistência pode ser ignorada via nocaute. E por último temos a Tatsumaki, que apesar de aparentar ser lenta, sua reação é tão rápida ao ponto de reagir a um ataque da Psycho Orochi que em segundos cruzou grande parte do planeta, e a sua velocidade física também não está muito distante, já que no one shot específico da própria Tatsumaki, ela foi capaz de cruzar uma distância de provavelmente países em questão de segundos. Então, com todos eles juntos ao mesmo tempo em cima do Boros, seria tempo ruim o tempo inteiro. Sua única opção seria liberar aquela energia capaz de destruir todos os ossos daqueles que é acertado, o que não daria muito certo, já que a Tatsumaki consegue barrar isso e proteger seus aliados com um escudo. Então o que sobra para o Boros é o seu último ataque, que de acordo com ele seria forte o suficiente para destruir a superfície da Terra, mas por outro lado a gente não tem prova física alguma disso. Tudo que a gente tem é o que ele acredita. Mesmo que o Databook diga a mesma coisa que ele, vocês têm que lembrar que o Databook também escreve o que o próprio personagem acredita, como por exemplo o Genryu Ganshi, que acredita ter a telecinese mais forte. Mas é verdade? Não. Mas o Databook ressalta isso. Então, no final das contas, a gente não tem nada para se apegar em relação a esse último ataque do Boros, o que inevitavelmente faz os heróis classe S saírem vitoriosos dessa batalha. Isso se a Tatsumaki não pegar o Boros muito antes disso e torcer ele igual Beyblade.